É para mim uma grande honra estar hoje aqui. Em primeiro lugar, porque gosto de participar em discussões sobre os grandes problemas portugueses. Nem sempre tenho a oportunidade de o fazer e, portanto, essa é a primeira razão pela qual gosto muito de estar aqui. A segunda é por ver aqui tantos amigos e tantas destacadas figuras do Partido Social Democrata, e queria saudar em primeiro lugar a doutora Manuela Ferreira Leite, por quem tenho muita admiração de há muitos anos, ainda antes dela ser líder política, quando a conheci no Ministério das Finanças. Aliás, sucedi-lhe como chefe de gabinete do Ministro das Finanças em 1981. A senhora tinha sido chefe de gabinete do professor Cavaco Silva e eu fui chefe de gabinete do Dr. João Moraes Leitão, e não me esqueço de vários ensinamentos muito pragmáticos que me deu nessa altura. O Dr. Francisco Pinto Balsemão, que foi o meu primeiro patrão, onde comecei a minha carreira profissional. Enfim, depois vários outros dirigentes, como o Dr. José Pedro H. Branco, o professor Paulo Mota Pinto, e estando no Instituto Francisco Sá Carneiro, é com muito gosto que vejo aqui o meu amigo Francisco Sá Carneiro. Um abraço. E finalmente gostava de agradecer ao Alexandre Relvas ter-me incluído num grupo tão distinto e de pessoas por quem eu tenho uma admiração particular. O Dr. Eduardo Catroga, tive o privilégio de ser seu aluno nos idos de 1969, 70, 71, no Calhas, e, portanto, desde essa altura que aprendi muito com ele e continuo a aprender. E o engenheiro João Proença. Temos, como vamos ver, várias divergências, mas, e este é que é o ponto importante, ou a conjugação destes dois, das divergências que temos, com isto que vou dizer a seguir. Ele é o líder de uma central sindical, na qual são membros importantes os sindicatos do setor bancário, ou os principais sindicatos do setor bancário e segurador, com os quais, quer ao nível da Associação Portuguesa de Bancos, quer ao nível do banco onde trabalho, temos sido sempre capazes, tendo muitas vezes filosofias diferentes e visões diferentes, quer dos problemas, quer das soluções, temos sempre encontrado os acordos necessários para fazer do setor bancário português uma exceção a nível internacional, porque somos um dos setores bancários que não precisou de ajudas do Estado e, portanto, não está incluído em tudo aquilo que vemos ser discutido. E, portanto, tenho muito gosto de estar aqui incluído e vou ser muito pragmático para responder às instruções do Alexandre quanto ao tempo. Portanto, a crise portuguesa é fácil de caracterizar. Como disse o engenheiro João Proença, nós nos 10 anos que terminaram em 2008, eu estou a deixar 2009 de fora, porque estou de acordo com o Sr. Primeiro-Ministro que 2009 foi um ano excepcional, mas nos 10 anos que terminaram em 2008, a economia portuguesa cresceu 1,5% ao ano, em média, e se excluirmos os primeiros anos deste período em que o crescimento foi mais forte, entre 2001 e 2008, crescemos 0,8% ao ano. Em 2009 caímos 2,7%, o que é um bom resultado quando comparado com muitos outros países, e que, não tenho dúvidas nenhumas também em dizê-lo, em parte se deve ao esforço que foi feito e à reação que o Governo e que as autoridades portuguesas tiveram e que eu penso que globalmente foi positiva. O desemprego continua a crescer e já é superior a 10%, como sabemos. Em 2009 deveremos ter tido um déficit do Estado superior a 8% do PIB. A dívida pública no final de 2009 era superior a 77% do PIB. Mas a questão que me preocupa relativamente à dívida pública não é o nível absoluto, nem o nível em percentagem do PIB que ela atingiu no final de 2009. Aquilo que me preocupa é que, se nós não fizermos nada, nos próximos 4 anos, de acordo com as estimativas de uns cenários que o BPI fez, a dívida pública poderá aumentar mais de 20 pontos percentuais em termos do PIB, e foi precisamente um número semelhante que o FMI sublinhou nos comentários que publicou sobre a economia portuguesa há 2 dias. O FMI diz que, se nada for feito, a dívida pública portuguesa aumentará 26 pontos percentuais do PIB, portanto uma estimativa de aumento ainda maior do que aquela que o BPI calculou. E este é que é o dado
preocupante, e este é que é o dado que assusta os mercados. Se nós conseguíssemos garantir que ficávamos com 77% do PIB de dívida, ou que nos próximos 4 anos o crescimento da dívida era zero, não se passava nada, não é? Estaria tudo tranquilo. 77 é um pouco alto, mas nas atuais circunstâncias não criava nenhum problema. O problema é a dinâmica que está criada e que, se não for invertida e se não forem dados sinais muito firmes, muito depressa, arrasa a nossa credibilidade. O déficit externo é superior a 10% do PIB, como sabemos, e este é outro ponto muito importante, a dívida externa bruta, portanto, a dívida externa do total da economia portuguesa, que inclui a dívida externa do Estado, a dívida externa dos bancos, a dívida externa do setor empresarial, que são os 3 principais setores que se endividam no exterior, é superior a 215% do PIB. E, portanto, é muito agradável estarmos aqui a discutir o futuro, mas o que temos que ter consciência é que um país que está nestas circunstâncias, na atual conjuntura, está na mão dos credores. E, portanto, as nossas opções e as nossas prioridades e os nossos gostos, cada dia que passa, cada hora que passa, se não fizermos nada, têm menos relevância. Porque nós não temos margem de manobra para decidir todos os aspectos do nosso futuro. E cada momento que passa sem fazer nada, perdemos autonomia. E este é que é o problema. E porquê é que estamos nesta situação? Eu gostava de dizer que, em grande parte, porque não estamos a ler bem o que se está a passar no mundo. E, portanto, a Grécia é um murro no estômago, e, de facto, Portugal não tem nada a ver com a Grécia, portanto, nem vou perder tempo com isso, a explicar que Portugal não tem nada a ver com a Grécia, porque eu também estou de acordo e penso que é óbvio de vários pontos de vista. Desde logo temos um track record de ser muito mais rigorosos e transparentes do que os gregos e, portanto, não vale a pena perder mais tempo com isso. Mas o que se passa é que a crise de 2009, agora estou a falar no mundo ocidental, onde ela eclodiu e onde ela se desenvolveu, é de facto um acontecimento histórico de grandes proporções, não tem paralelo nos últimos 80 anos. Em 2009, todos os principais governos reagiram com grande intensidade e com grande dinamismo à crise e penso que globalmente o mundo ocidental respondeu bem à crise, depois podemos agora discutir se devia ter sido naquele dia ou no outro, mais assim, mais assado, mas reagiram bem e não tenho nenhuma dúvida em dizer que, perante a dimensão dos problemas económicos, financeiros e sociais com que o mundo se confrontava, na dúvida era melhor exagerar na dose do que estar a fazer grandes cálculos. E, portanto, a resposta foi adequada. A partir de... tivemos um semestre, digamos, muito mau, entre setembro de 2008 e março de 2009, a seguir à falência da Lehman Brothers, e depois, a partir do segundo trimestre, começaram a aparecer as tais bocados de... como é que era, os sinais verdes ou as ervas a crescer, e, portanto, começou a haver alguns sinais positivos, quer ao nível das economias, quer ao nível dos mercados financeiros, e como os mercados financeiros tendem a antecipar os acontecimentos, a dada altura já havia pessoas preocupadas que os mercados financeiros, e nomeadamente os mercados de ações, estavam a ter um comportamento demasiado positivo, demasiado cedo, que era preciso atuar e limitar, e que já se estariam a criar outras bolhas, etc. E aquilo que eu sinto, portanto, aquilo que eu sinto é que ninguém sabe como é que se há de evoluir nestes tempos. É aquilo que eu sinto. Os economistas só estão a explicar porque é que chegámos a 2009, mas não vejo nem teoria, nem grandes recomendações de como é que se sai disto e qual é a dose certa para cada país. E as preocupações que eu vejo que os líderes políticos, os líderes dos reguladores, dos bancos centrais e também do setor privado, enfim, toda a gente que se pronuncia sobre isto, tudo aquilo que vai dizendo no plano individual tem tudo sentido. Portanto, a preocupação, injetou-se liquidez a mais, isso pode vir a dar inflação, aumentaram-se muito os déficits orçamentais, as dívidas públicas, isso vai criar desequilíbrios, enfim, todas estas preocupações fazem sentido em si mesmas. Mas este discurso todo, que todos os dias sai mais uma ideia, o Presidente Obama quer fazer mais não sei o quê, os outros querem tributar as transações financeiras, os outros querem fazer isto, os outros querem fazer aquilo, querem cortar os déficits, ao mesmo tempo querem aumentar os capitais dos bancos, querem... Se alguém se tentar fazer um modelo de coerência de tudo aquilo que anda a ser pensado e quer ser feito, isto não quadra.
isto não quadra, quer dizer, e não quadra. E, portanto, os investidores não são burros. Podem ser especuladores, podem ser gananciosos, podem ser isto. Agora, quem é que são os investidores que nós estamos a falar, que movimentam estes milhões todos? São fundos de pensões, que asseguram as pensões de milhões de pessoas no mundo inteiro, são companhias de seguros que têm que assegurar a cobertura dos riscos, enfim, por aí fora. E, portanto, somos nós, quer dizer, os investidores somos nós. Pois, pelo meio, há uns senhores muito ricos que correspondem ao perfil daquelas figuras que havia lá económicas e tal, do senhor gordo, com o chapéu alto, com um grande charuto e tal, que representava o capital e depois o trabalho. Mas, quer dizer, o mundo, já não estamos no século XIX e, portanto, a situação hoje é mais complexa. E o que é que quem gera estes patrimónios todos e tudo isto percebe é que, de facto, isto não quadra. E, portanto, isto é que cria uma grande fragilidade e uma grande perplexidade. Eu diria em todos, é aquilo que eu sinto, falando com as pessoas, sejam responsáveis governamentais portugueses, sejam os senhores do Banco Central Europeu, seja quem for, é que, no fundo, as pessoas não sabem como conduzir o mundo. Eu estou a falar do mundo ocidental, porque sabemos que na China, no Brasil, etc., a situação é diferente, para melhor, mas, no fundo, isto sente-se, isto trespassa, e quanto mais falam, e quanto mais coisas anunciam, e, na minha opinião, pior fazem. E, portanto, a Grécia o que é? A Grécia é, num quadro de perplexidade perante esta situação, e como sair dela e como passar para a fase seguinte, é natural que os mais vulneráveis comecem a ser apontados e sofram mais. E eu atrevo-me até a dizer, olha, ainda bem, porque este soco no estômago é oportuno, porque vai permitir a alguns que não estão tão mal como a Grécia perceberem que têm que se pôr ao caminho e, portanto, desse ponto de vista, é uma oportunidade para um país como Portugal, desde que a saibamos agarrar. E vamos ver, e não podemos pensar que esta questão da dívida e do déficit, estas coisas todas, que isto é uma abstração que preocupa o Sr. Ministro das Finanças e mais uns economistas e umas pessoas que vão à televisão, como o Dr. Eduardo Catroga e outros bem-intencionados, e que não têm nada a ver com a vida das pessoas. Nada de mais errado. Num país, ainda por cima, que tem o nível de dívida que Portugal tem e por todos os principais setores, nós temos um problema do custo da dívida e do impacto que isso vai ter na vida dos portugueses. E podemos, em determinados momentos, ter um problema de falta de acesso ao crédito, pura e simplesmente. E, portanto, isto não é uma abstração. Não temos esse problema hoje e não vamos ter para a semana, mas não podemos garantir que em 2010 não temos uma crise. Não podemos garantir, porque ninguém pode, não é? E o problema destes fenómenos nos mercados é que são impossíveis de prever e resultam não da atuação de um senhor ou de uma senhora ou de alguém muito poderoso que conspirativamente vai fazer isto ou vai fazer aquilo, resultam da soma de muitas decisões. E depois, de repente, quando vão todas na mesma direção, provocam grandes ajustamentos, ou equivalente a um cataclismo natural. E, portanto, eu entendo que um país que está nesta situação não se pode dar ao luxo de ignorar o que pensam os credores. Se o Estado português hoje, a dívida da República Portuguesa há 10 anos, já paga um spread de 1% em cima do equivalente à Euribor, que é para usar um referencial que as pessoas percebem, se os bancos fossem totalmente racionais e ligassem apenas ao cálculo económico e financeiro e refletissem nos clientes o que isto significa, os spreads de crédito à habitação, por exemplo, teriam que ser, no mínimo, os spreads do crédito à habitação teriam que andar entre 2% a 4%. Provavelmente hoje, um spread de 2% no crédito à habitação é o que se cobra a uma operação com um risco já muito razoável. Portanto, as pessoas quase calculo que sentir-se-ão ofendidas se lhes pedirem um spread de 2%. Mas se o Estado paga 1% de spread na dívida há 10 anos, se o Estado paga isso, tem que pagar bastante mais. Para os bancos remunerarem minimamente o capital e os riscos que correm,
é disso que estamos a falar, e para as empresas nem sei. Portanto, se fizermos um cálculo rigoroso, só que os malvados dos bancos o que fazem é que num primeiro momento servem de amortecedor. O que os bancos fazem num primeiro momento é que servem de amortecedor e, portanto, obviamente que não vamos repercutir de imediato nos clientes esta situação, até porque temos a confiança de que ela será alterada, porque os portugueses não vão deixar que ela se eternize. Agora, não é possível manter esta situação indefinidamente e, portanto, há que ter atenção a este fenómeno. E eu peço desculpa, não queria parecer e muito menos ser arrogante, mas no caso do banco onde eu trabalho, no verão de 2007, uma das opções que nós fizemos foi, não sabemos como é que esta situação vai evoluir, mas é indiscutível que isto é sério. E se isto é sério, a minha prioridade fundamental, nunca a disse em público, agora como já passaram 2 anos e meio e o resultado nessa frente foi bom, posso dizê-lo, o resultado fundamental foi manter o rating. Eu disse, olha, eu sacrifico tudo a manter o rating do banco. E, portanto, eu hoje estou a dizer isto porquê? Porque nós somos o único banco na Península Ibérica cujo rating não foi alterado para baixo por nenhuma agência de rating. Há bancos que têm ratings mais altos, mas não há nenhum na Península Ibérica cujo rating não tenha sido, pelo menos, baixado por uma das agências, incluindo os grandes, o Santander, o Bilbao Vizcaya, a Caixa Geral de Depósitos, etc. E, portanto, estas coisas são possíveis. Há que fazer opções, há que estar atento, e eu penso que os responsáveis pelo Estado português, com o nível de endividamento que o país tem, têm que ter a mesma preocupação, porque senão quem vai pagar são os portugueses, e como está a acontecer com a Grécia em termos de países, obviamente que nestas situações depois os mais frágeis pagam mais. E, portanto, o que é que deve ser a resposta portuguesa? Eu vou repetir aquilo que disse também já há um mês e meio, numa conferência organizada aqui em Lisboa. O primeiro ponto, para mim, é um diagnóstico rigoroso. É fundamental termos um diagnóstico rigoroso, não só de onde é que estamos, mas, sobretudo, para onde é que vamos. E isso tem que ser posto em cima da mesa como um primeiro passo. Em segundo lugar, é fundamental uma visão de médio prazo, porque, obviamente, estamos todos de acordo que não é possível resolver esta situação num ano. É completamente impossível e, portanto, temos que ter uma visão e um programa de ação a médio prazo. Em terceiro lugar, temos que ter prioridades claras. Portanto, é também forçoso reconhecer que não é possível dar tudo a todos. Em quarto lugar, eu entendo que temos que ter soluções pragmáticas, execuíveis e socialmente equilibradas. E à frente darei alguns exemplos. No curto prazo, e peço desculpa se me repito, é fundamental manter a situação sob controle, portanto, eu já dizia isto em dezembro, o que tem que ver com o rating da República e com o rating dos principais bancos, e na situação em que nós estamos, provavelmente, para que os mercados acreditem em nós temos que fazer algum overshooting, portanto, provavelmente temos que exagerar um pouco nas medidas que adotamos já em 2010, porque senão arriscamos-nos a não ser credíveis. E entendo também que, a médio prazo, se nós continuarmos a insistir no mesmo modelo económico, que é basicamente mais infraestruturas, mais investimento em setores que produzem bens não transacionáveis, a termos mais capitalistas sem capital, e tudo isto financiado com dívida, isto não dá crescimento económico, como não deu nos últimos 10 anos, já vimos isso e estamos todos de acordo. E, portanto, eu diria, felizmente, este modelo que temos tido não é financiável e, portanto, somos obrigados a mudar e, por isso, entendo que esta situação é uma oportunidade para os portugueses se sentirem estimulados e passarem à ação. E, portanto, eu vou apresentar, enfim, aqui nas notas que tenho escritas, eu chamo-lhes propostas, mas eu preferia talvez mais que as considerassem como ideias para discussão. Propostas é talvez um pouco presunçoso da minha parte. E a primeira tem que ver com a legislação laboral e com o salário mínimo. Portanto, eu defendo que, independentemente da razão que tenha quem defende uma posição contrária a esta que eu vou defender agora, o que é facto é que quem cria empregos são as empresas, são os empresários, e há muitos, quer em Portugal, quer no estrangeiro, que gostavam de ter outro tipo de soluções. E, portanto, eu entendo que devemos
experimentar soluções mais arrojadas, até porque os cidadãos portugueses que imigram e que vão trabalhar para outros países, eu conheço muitos, e designadamente gente nova e gente qualificada, nunca vi nenhum dizer que vai para o país A ou para o país B por causa da legislação laboral que existe nesse país. Eles querem ter bons projetos, bons empregos e projetos que eles acreditem que os vão valorizar profissionalmente. E, portanto, a minha proposta, já disse isto muitas vezes, portanto, estou a repetir, é que seja publicado um novo Código do Trabalho, a aplicar apenas às contratações a efetuar a partir de 1 de julho de 2010, portanto não afeta nada às pessoas que estão hoje a trabalhar ou que estão naquele emprego, quem mudar de emprego no meu modelo, se a empresa quiser, poderia utilizar este novo código. E, portanto, o que eu defendo é que depois dessa data convivam em paralelo os dois códigos. Portanto, o atual, tal como ele está, ou com os ajustamentos que entendam fazer-lhes, e o novo, sendo que o novo só pode ser aplicado a novas contratações. E na minha proposta é a empresa que escolhe se, a partir de 1 de julho, quer contratar pessoas ao abrigo do novo ou do antigo. Para mim, o novo código tem que ser muito simples e ter regras muito claras, tem que dar total liberdade ao empregador contratar e despedir, incluindo o despedimento individual, e tem que ter, obviamente, regras imperativas para as indemnizações em caso de despedimento, com maior custo para a empresa e mais proteção para os trabalhadores. Para os contratados ao abrigo do novo Código, não existirão automatismos em termos de promoções nem de prémios de antiguidade. Para os contratados ao abrigo do novo Código, o salário mínimo será de 700 euros, deveria ser de 700 euros, atualizado anualmente de acordo com a inflação na zona euro. E as empresas terão que fazer uma contribuição social adicional de 2,5% da massa salarial destes contratados ao abrigo deste novo Código, que terá que ser obrigatoriamente aplicado ou em seguros de saúde, ou em seguros de vida, ou em fundos de pensões, à escolha dos trabalhadores. Segunda proposta, congelamento dos salários e das promoções na função pública durante os anos 2010, 2011 e 2012. Anunciar isto para 3 anos tem um impacto positivo de credibilidade. Depois, se as coisas correrem melhor, obviamente, cá estamos para mudar. A terceira é manter o número de funcionários públicos até ao final de 2012. E, portanto, ao contrário do que várias pessoas têm dito, que é por cada 3 que saem só se admite um, ou por cada 2 que saem só se admite um, eu não vejo porque é que não continuamos a manter o número de funcionários públicos e mais. Até podemos aumentar, desde que o fator preço, que é o salário, seja ajustado. Portanto, se o desemprego é o grande problema, e eu estou completamente de acordo, obviamente, como não podia deixar de ser, porque quer dizer, não se vê só nas estatísticas, entra-nos pelas casas, pelos amigos, por todo o lado, portanto, isto é transversal à sociedade portuguesa, não há aqui uns a quem isto não toca e outros que tocam, é tão grande que toca a todas muitas famílias, e portanto eu não vejo porque é que o Estado não há de continuar a recrutar pessoas e portanto eu não fazia o ajustamento pela quantidade, faria o ajustamento pelo preço. Isto para mim não é uma abstração. No ano passado, no banco onde eu trabalho, por via da redução dos famigerados bónus, que nós chamamos de remuneração variável, que no caso do banco se aplica a uma larga maioria dos trabalhadores do banco, o rendimento nominal de quem trabalha no BPI, em média, caiu 10%. É evidente que para os que ganham menos não caiu nada e para os que ganham mais caiu quase 50%. Mas, portanto, isto foi feito num universo de 7.500 pessoas e quem deu a cara perante eles fui eu, portanto não estou a falar de uma abstração ou de algo que seja que não tenha já feito. E estou a falar de uma redução nominal, não foi sequer manutenção. Política fiscal, portanto, eu defendo a criação de um escalão de 45% do IRS a aplicar à parcela do rendimento coletável superior a 200 mil euros para vigorar em 2010, 2011 e 2012. Defende também a tributação de todas as mais-valias, líquidas de menos-valias, como é normal, em IRS à taxa liberatória de 20%, idêntica à aplicável aos rendimentos provenientes de juros de depósitos bancários e de juros de obrigações. Eu não entendo,
e, mais uma vez, isto para mim também não é uma abstração, uma parte, para mim até pessoalmente, uma parte da minha remuneração é paga, ou tem sido paga em ações, e portanto, eu sei do que é que isto significa, aquilo que estou a defender, não estou a propor algo para os outros que não sei o que é. Defendo também a criação de um escalão de IRC de 27,5%, portanto, 10% acima, a aplicar à parcela do rendimento coletável superior a 50 milhões de euros das empresas, para vigorar em 2010, 2011 e 2012. Parece que esta proposta é parecida ou é igual a coisas que o Partido Comunista tem dito. Eu, como já defendo isto há bastante tempo, não sei quem foi que se lembrou primeiro, mas não tenho nenhum problema com isso, porque eu entendo que estas medidas são necessárias, não só por razões de aumento da receita fiscal, e eu não tenho maneira de fazer as contas, portanto eu não sei se o impacto seria muito grande ou muito pequeno, nem estou muito preocupado com isso, mas entendo que é preciso dar um sinal à população portuguesa que os sacrifícios são partilhados e que ninguém fica de fora deste esforço e, portanto, estou totalmente de acordo com isso. Tenho simpatia pela proposta de redução do pagamento especial por conta, de facto, na atual situação, penso que alguma coisa tem que ser feita neste domínio, tal como entendo que, num espírito de partilha dos sacrifícios, entendo que não se deve rever a lei das finanças regionais, mas como ela própria prevê que deve ser revista em 2014, eu antecipava a sua revisão para 2013 ou para 2012, mas neste momento seria um sinal que o país não perceberia porque é que havia uma alteração dessas. Introduziria gradualmente portagens em todas as autoestradas e scooters que não as têm, gradualmente. Adiava o investimento nas seguintes concessões rodoviárias que estão anunciadas, mas que ainda não estão em construção, portanto, o Pinhal Interior, o Centro, a Serra da Estrela, o Ribatejo, o Tejo Internacional e o Voga. E, mais uma vez, não estou a recomendar algo que só se aplica aos outros. Para nós é um negócio, nós banco, são negócios interessantes estes que deixaremos de fazer se esta minha recomendação for atendida. Adiaria o TGV para o Porto e Vigo, privatizava em pelo menos 50% a TAP e a ANA, porque penso que só a partir do momento que existe a capital privado na TAP e na ANA é que vamos perceber tudo o de relevante temos que perceber quanto ao aeroporto, quanto ao projeto do aeroporto, cujo modelo de financiamento, tal como está previsto neste momento, não tem encargos para o Estado, mas eu penso que só perceberemos tudo isso se houver capital privado na TAP e na ANA. Entendo também que devemos rever os planos de investimento e os modelos de negócio de várias empresas públicas, em particular a Refer, o Metro de Lisboa, a ACP e o Metro do Porto. Eu devo dizer, eu não tenho nenhuma crítica específica a fazer a estas empresas, não percebo nada de transportes. A razão pela qual digo isto é que os números relativos a estas empresas são tão grandes que numa situação mais difícil é obrigatório olhar e ver se está tudo bem ou se há algo que podia ser melhorado. Portanto, eu não tenho nenhuma apreciação mais concreta do que isto. Estou, obviamente, de acordo em manter os apoios aos segmentos mais desfavorecidos da população, que para mim são as pessoas mais velhas e são os desempregados sem capacidade, sem habilitações profissionais e, portanto, que têm mais dificuldade de reconversão profissional. Entendo também que devem ser pura e simplesmente recusados os apoios a empresas privadas sem capacidade de gestão, porque, infelizmente, tenho de lidar com vários casos, e, portanto, que conheço, também não estou a falar de abstrações, em que vejo dinheiros públicos serem canalizados para empresas em que, pura e simplesmente, se constata que quem está à frente delas não sabe o que é que anda a fazer. E, portanto, eu prefiro que peguem nesse dinheiro e o deem aos desempregados, deem a bolsas de estudos para quem precisa de estudar, ou que os deem aos empresários que sabem gerir as empresas. Por muito estranho que isto possa parecer, eu acho que é melhor dar mais dinheiro aos empresários que sabem gerir para fazerem mais coisas do que continuar a enterrar dinheiro dos contribuintes em empresas em que não sabem o que andam a fazer. Eu não estou a falar de abstrações, não posso dizer os nomes, mas não estou a falar de abstrações. Entendo que se devem facilitar as concentrações de empresas, portanto, estão aqui vários distintos especialistas e, portanto, eliminando entraves fiscais e burocráticos.
penso que estamos todos de acordo que o setor dos bens transacionáveis, e nomeadamente os setores virados para a exportação, para o turismo, tudo o que tem a ver com a inovação deve continuar a ser apoiado, e penso também que é relativamente consensual hoje na sociedade portuguesa que a estratégia que o país tem vindo a seguir no domínio da energia é uma estratégia vencedora e que cria valor e, portanto, eu também partilho dessa opinião. E, portanto, era isto que eu tinha para vos dizer e que eu gostava que considerassem que são ideias para discussão. Eu só usei a expressão propostas porque foi esse o guião que me deu o Alexandre e eu obedeci. Muito obrigado.